O Atenção Vascaíno de hoje está recebendo no programa, o nosso programa Eu Quero Bis, o maior zagueiro, um dos maiores zagueiros que o Vasco teve, que o Brasil teve, que é o capitão da Taça Libertadores 98, Mauro Galvão. É um orgulho poder estar recebendo um dos maiores zagueiros que o Vasco teve, que o Brasil teve, está recebendo no nosso programa Eu Quero Bis. Mauro, é um prazer estar aqui com você, estar te recebendo no programa. E uma curiosidade que eu tenho é como que começou a tua carreira. Eu sei, mas muita gente não sabe que a tua carreira começou no Inter. Mas a gente falando anteriormente, você já não começou no Inter, né? Você começou no Grêmio, depois de 4, 5 anos que você se transferiu para o Inter. Conta um pouquinho da sua história para nós. É um prazer estar com você aqui, Bismarck. E, realmente, né, profissionalmente eu comecei no Internacional, mas na base, o meu primeiro time foi o Grêmio, né? Com 11 anos eu acabei entrando na escolinha do Grêmio, que era muito organizada, como é até hoje, né? Então, sempre revelando muitos jogadores. E dos 11 até os 15 eu fiquei no Grêmio, né? Mas aos 15 anos aconteceram algumas situações um pouco estranhas ali na base do Grêmio. E eu conversando com meu pai, nós sentimos que o Internacional, naquele momento, era o time que usava mais os jogadores da base. Sim. Falcão, Batista, Jair. Sim. Então, todos jogadores, seleção brasileira, e sendo sempre aproveitados pelo clube. E o Grêmio era um time que contratava jogador já com 28 anos, com 30 anos. Então era um time... Não estava dando chance ao jogador da base. Não tinha espaço para a base. Então, conversando com meu pai, a gente chegou à conclusão que era interessante mudar. Sim. E nós tomamos essa decisão, né? A gente conversou, meu pai disse, não, vamos lá, vamos... E eu, é lógico, sempre confiei muito nos meus pais. Sim. E achei também que era o momento, porque você, quando está ali na base, você tem que ter a possibilidade de subir. Sim. Se você não tem essa possibilidade... Esse sonho, pelo menos, né? Você vai perder tempo só. Sim. Então, quando eu vi que realmente o melhor era mudar, eu acabei aceitando. A gente foi, eu acabei indo para o Internacional. Tive que cumprir um período de suspensão, mas não teve problema nenhum, isso aí não me atrapalhou em nada. Sim. Logo já estava... Quanto tempo você ficou parado? Fiquei 6 meses parado, o que diz respeito a jogar vamos dizer assim, hoje pelo juvenil. Sim. Mas no infantil eu podia jogar, time de 15, né? Entendi. Isso aí foi uma coisa que foi superada sem problema nenhum. E aos poucos comecei a jogar, né? Jogando pelo juvenil, pelos juniores do Internacional. E as pessoas começaram a observar, vendo os treinamentos, né? E acabaram identificando em mim a possibilidade de subir profissional. Então as coisas começaram a acontecer, houve uma mudança de técnico, né? O técnico chegou, ele ouviu alguns jogadores mais experientes do time e eles acabaram me subindo. Então eu subi. Os próprios jogadores que fizeram com que você permanecesse no profissional, então? Os próprios jogadores que viram que tinha assim uma possibilidade de eu jogar, né? De ajudar ao time profissional. Eles começaram a conversar com o treinador chegou a também essa conclusão e ele começou a me colocar e deu certo, né? E logo a gente teve um campeonato brasileiro pela frente, né? Que era jogado no segundo semestre. Quem era o treinador, Mauro? Era o Eno Andrade. Eno Andrade. Famoso Eno Andrade que... campeão no Inter, brasileiro, campeão no Curitiba. Sim. E tem mais um time no Grêmio. Sim. Tricampeão brasileiro como treinador, né? Em 3 times diferentes. Então é uma pessoa muito inteligente. Marcante para a tua carreira, Foi né? marcante. É o treinador que, assim, me vem à memória, assim, logo que eu começo a pensar. Uma pessoa que me deu muita força e confiança para poder jogar. Não é fácil você colocar um jogador, né, Bismarck, 17 anos, Sim. Principalmente naquele tempo, em 79, e ele me colocou e as coisas acabaram saindo bem, deu certo, nós conquistamos o título brasileiro. E para quem não sabe, né, Mauro, o título que quando você ganhava antigamente era um título que você jogava contra Confiança em Sergipe. Você rodava o Brasil. Claro que hoje você ainda roda o Brasil,
mas com muito menos times, né? É verdade. Tinham 80 equipes, com não sei quantas chaves. Começou realmente com... era o número máximo de equipes, que nunca tinha tido um campeonato com tantas equipes assim. E a gente conseguiu, né, superar passo a passo, tivemos times fortes pela frente, né? Os finais, principalmente, né, Palmeiras, né, e depois Vasco na final, foi complicado. Pra quem não sabe, nós perdemos a final pro Inter, perdemos no Maracanã. Maracanã, 2-0. 2-0, 2 gols de Chico Espina. E eu, como torcedor de radinho, lembro muito bem disso, que eu já estava com 9 anos de idade, então já ouvi o radinho. E perdemos lá de 2-1. 2-1, isso mesmo. O Wilson fez o gol. O Wilson tava 2-0 e o Wilson fez o 2-1 no finalzinho do jogo. Mas o que é, né? Como são as coisas, né? Eu, campeão pelo Internacional com 17 anos e depois com 34 vim ser campeão com o Vasco. Com o Vasco na Libertadores, que né? satisfação. Não, primeiro brasileiro, né? O primeiro brasileiro, em 97. 97. Então, uma satisfação enorme, nossa. Mas foi assim, então, Bismarck, começou, né? Graças a Deus, bem com esse título. E depois eu fiquei há mais 6 anos no Inter. Eu só fui sair do Inter em 86. Aí, em 86 tivemos ainda a Copa do Mundo, né? Que eu fui convocado. Tivemos também as Olimpíadas, que eu participei também. Em 84, medalha de prata em Los Angeles. Né? Que o Internacional era a base da era seleção. A base, para quem não sabe, a competição da Olimpíada de 84, 90% do grupo era do Inter. Se eu não me engano, o Gilmar Popó, que foi do Flamengo. Ronaldo, lateral direito do Corinthians. Luiz Henrique, goleiro da Ponte Preta. Davi, zagueiro do Santos. Eu acho que seriam esses aí. Seria. Então, nós conseguimos um resultado bom, né? Porque foi tudo feito rapidamente, né? O Brasil perdeu para a França. Para a França, que tinha um grande time. O Brasil perdeu 2 Olimpíadas na final. Perdeu para a França em 84 e perdeu para a Nigéria em 88. 88, isso. Então foi super importante, né? Essas participações na seleção brasileira, também de base, eu joguei sub-20, sul-americanos também sub-20. Então isso aí vai dando aquele gostinho, né, pela camisa amarela, né, que é importante. Então eu fiz essa escada, vamos dizer assim, né, que é a seleção brasileira, vai subindo, né, degrau por degrau, e acabei chegando na seleção principal. Depois dessa Copa do Mundo, eu fui negociado para o Bangu. É isso que eu queria saber, porque eu achava que você já tinha vindo para o Bangu muito tempo depois que você tinha ido para a Suíça, mas você me contou que não, né? Não. Você, do Inter, você veio para o Bangu. E assim, o Bangu, para quem não sabe, na década de 80, era um dos grandes times que o Brasil tinha, o Rio de Janeiro tinha. Dividia muito no Rio, era América, Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense e Bangu. O Bangu era um time muito forte, tinha o patrono Castor de Andrade, que ajudava muito a equipe do Bangu, e ele foi me contratar lá em Porto Alegre. Era o momento que eu tinha que sair já, eu tinha 7 anos de clube, é muito tempo. Você sabe como é que é isso, né? Começa a ficar tudo um ambiente pesado, e qualquer coisa que acontece, você que é o responsável. Então, e o Bangu, para quem não sabe, já tinha vindo de um vice-campeonato carioca em 85 Fluminense e um vice-campeonato brasileiro contra o Curitiba, que perdeu dentro do Maracanã. Nos pênaltis. Então foi bom para mim essa saída, era o momento, eu tinha que sair. Ou eu saía ou eu ia encerrar minha carreira no Inter. Então eu disse, não, é melhor sair. Aí você fica naquela coisa, né, Bismarck, assim, preocupado, vou pro Rio de Janeiro, aquela coisa. Porque é diferente, Porto Alegre do Rio de Janeiro é muito diferente. É uma cidade maior, tem outros interesses, tem outras coisas. E que você tem que se cuidar, senão você acaba se perdendo, né? Mas graças a Deus foi tudo bem. Também a minha vida sempre foi mais ou menos aquela normal, né, que eu tinha em Porto Alegre com a minha mulher, meu filho. Aí nós acabamos nos adaptando bem aqui. Fiquei 1 ano no Bangu, eu falei com o Castor de Andrade depois. O chefe tem que seguir minha vida, vamos ver se consegue me negociar. Ele sempre foi muito atencioso, muito assim, bom comigo, e acabou me negociando pro Botafogo. Pro Botafogo. Pro Botafogo. E aí eu tive a oportunidade de voltar novamente para um time de torcida, né?
E o Botafogo é um time que tem uma história também, né? História... E já também vendo a próxima Copa, que era 90, que você queria estar Eu queria, lógico, com a chance de poder ir para a Copa de 90 também, né? E o Botafogo era um time que tinha essa, vamos dizer assim, esse desafio, né? É um time que não ganhava há 20 anos. Sim. E a gente começou um trabalho ali em 88, não foi fácil, foi difícil, a gente conseguiu, né, ir acertando. Em 89, depois chegou o Valdir Espinosa. Sim. E a gente conseguiu dar uma enxugada, ficaram só aqueles jogadores que realmente queriam, né? Que o time de 89 era boníssimo e o time de 90 também. Também era bom. Nós jogamos várias vezes contra, Sim. né? Vocês tinham um time. E nós perdemos a final de 90, nós perdemos pro Botafogo, mas em 89 o Botafogo já tinha criado ali uma espinha dorsal muito boa. Com você, com o Gotardo, com o Luizinho, Josimar, Paulinho Criciúma, Ricardo Cruz, e depois veio Alberto Donizete, Valdeir, Carlos Alberto Dias. Eu não joguei a final, né? A final eu não joguei porque demorou muito para acontecer. Sim. A final, foi depois da Copa do Mundo, mas não chegava nunca. Eu disse, tinha um time que já queria me contratar, eu acabei tendo que sair, né? Não joguei a final, mas como eu participei, eu me considero campeão também, né? Bicampeão. Foi muito bom, né, Bismarck? Como um título ele representa na vida da gente, porque o título esse que nós ganhamos com o Botafogo, ele acabou quebrando o jejum de 21 anos. 21 anos. Depois desse título, de 89, eu fui convocado para a seleção. Foi. Nós jogamos junto na seleção brasileira. Nós jogamos na seleção brasileira juntos, lá na Bahia, tudo. Isso. Copa América. Então nós acabamos ganhando a Copa América. E aquilo, então, uma coisa leva a outra, né? E depois, na sequência, a gente é convocado para a seleção brasileira para disputar o Mundial na Itália. Sim, que foi o segundo Mundial do Mauro jogando pela seleção brasileira. Então, realmente, a gente vê que como uma coisa leva a outra, né? Sim. Então, tudo em função daquele título com o Botafogo, foi levando para a Copa América e fui para a Copa do Mundo depois, na Itália, que foi o Mundial, né, que a gente, infelizmente, não conseguiu conquistar, mas você participar do Mundial é muito importante, né? Então foi muito bom, nós temos participado, nós estávamos juntos. Infelizmente, alguns problemas atrapalharam, nós não conseguimos ser aquele grupo, né, que a gente tinha sido... E se você pegar o grupo de 90... que foi para 94, aquele grupo 80%. já foi muito mais fortalecido. Muito mais. E sabendo o que poderia fazer e o que não poderia fazer. Repetir, né? Porque poderia ser uma última chance. É verdade. Que aí foi o Bebeto, foi o Jorginho, foi o Dunga, foi o Romário. Todos eles sabiam o que não poderiam repetir. O Ricardo Rocha. O Ricardo Rocha, a mesma situação que fizeram em 90. Adiantando um pouquinho, Mauro, eu quero saber como é que foi essa tua vinda pro Vasco. Quem foi lá te buscar, quem foi lá dizer do projeto que o Vasco tinha, que basicamente começou em 97, culminando em 98, o Vasco campeão da Libertadores. E, para quem não sabe, essa semana nós temos a comemoração de 21 anos da Taça Libertadores, que o Mauro levantou a taça. Como é que foi essa tua vinda pro Vasco, Mauro? Eu tinha tido quase que um começo, né, de história com o Vasco, cheguei a conversar uma vez com o Eurico, né, mas não tinha dado certo, foi na época da seleção, né. Só que em 96 eu estava no Grêmio e aí chegou essa proposta do Vasco. Depois de ganhar uma Copa do Brasil também, né? Ganhar a Copa do Brasil com o Grêmio. O que aconteceu? Eu acho que as coisas vão, né? Vão se encaixando. Vão se encaixando, uma coisa puxa a outra. Então eu acabei fazendo um pré-contrato com o Vasco. Eu estava no Grêmio, mas assinei um pré-contrato que é uma coisa legal, né? Sim, claro. Então o Grêmio teve todo o tempo para fazer um contrato comigo, não fez. Eu acabei assinando um pré-contrato com o Vasco, que era uma proposta muito boa. E eu via que o Vasco queria
conquistar outros títulos. Sim. Queria, né, ser um time campeão brasileiro, campeão de uma Libertadores, né, existia essa vontade. Sim. E eu comecei a acompanhar o time do Vasco pela TV. Né, eu vi que tinha Germano, Luizinho, Edmundo, né, jogadores interessantes. Sim. Então eu disse, não, vamos lá, vamos encarar, vamos. E aí eu Como sempre foi na tua vida, sempre, de forma natural, né? Não dá pra pipocar. Eu senti que era um momento bom. É claro, né, Bismarck? Não sou aqui hipócrita, não vou ficar dizendo uma coisa que não é. Nunca pensei que fosse dar tão certo, né, a minha vinda pro Vasco. Foi uma coisa impressionante, uma coisa maravilhosa, porque nós tivemos um período assim muito bom, um período vitorioso. Os títulos que o Vasco disputou, eu nem sei quantos foram, mas foram muitos. O Vasco estava sempre na final. Era o Vasco mais um. O Vasco estava sempre na final. Ganhamos 6 títulos, né? Ganhamos 2 brasileiros, uma Libertadores, um estadual e um Rio-São Paulo, né? E uma Mercosul. Então são muitos títulos. Não, e para quem viveu o futebol, quando você ganha um título, a gente sempre brinca que você tem que comemorar muito. Muito. Porque é tão difícil você ganhar um título. E é engraçado que você ganhou títulos em todos os times que você passou. O engraçado é que o torcedor vascaíno tem uma memória e tem uma identificação muito forte com você, muito grande com você. Eu acho até pelo fato de ter conquistado o maior título que o clube tem, que é a Libertadores, mas você falou de outros títulos aí que não é que são secundários, é porque na América do Sul a Libertadores é o ápice. Isso seria maior ainda se conquistasse o Mundial, que acabou perdendo pro Real Madrid. Mas são tantos títulos que fazem uma identificação até hoje muito forte do torcedor vascaíno com você, que parece que você não jogou e ganhou no Grêmio, não jogou e ganhou no Inter e no Botafogo. Parece que você só ganhou no Vasco. Tamanha essa identificação que há até hoje, né? Acho que é até engraçado, porque a televisão acho que tem muito a ver com isso também, porque a TV nesse momento, ela estava muito forte, ela começou ter mais canais, passar mais jogos. Então tudo isso faz com que a tua imagem ela fique cada vez maior, né? E o Vasco, não preciso falar para você, né? O Vasco é um time nacional, né? O Vasco não é o Rio de Janeiro só, é o Sudeste. O Vasco é o Nordeste, é o Norte, é o Sul. Eu fui fazer um jogo com o Vasco, nós fomos jogar contra o Criciúma em 97. O Vasco dividiu o estádio com o Criciúma. Isso mesmo. Eu nunca tinha visto um negócio desse. Porque eu não sabia que era tanto assim. E aí eu comecei a entender o quanto era grande, né? E é grande a torcida do Vasco. Até para explicar para o torcedor vascaíno, o Mauro vem do Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul, lá você não torce para outro time que não seja... Só o Grêmio e Inter. Ou Grêmio ou Inter. Ou você nasce vermelho ou você nasce azul. Partindo já, Santa Catarina já começa a torcer pro time do Rio. Paraná já começa a torcer um pouco mais pro time de São Paulo. Então, o único estado que não torce para outros times que não seja os times do estado é o Rio Grande do Sul. E aí, quando a gente vai jogar em Santa Catarina, já no aeroporto você se assusta. Porque a quantidade de torcedor vascaíno, isso se deve muito ao rádio. Porque pegava em Santa Catarina só a Rádio Nacional, que passava os jogos do Rio, e que tem muitos flamenguistas, tem muitos vascaínos em função disso. Eu queria, que eu sempre tenho feito aqui, todo mundo que vem, eu queria que você me falasse do time ideal do Vasco. Não vou falar do Inter, campeão invicto de 79, nem do Botafogo de 89, nem de 90. Qual foi o time que você achou o melhor time do Vasco que você tenha jogado? Cara, é difícil essa pergunta, hein? Olha, eu acho que são 2 times, né, que eu acho que foram os que mais marcaram pra mim, né? O de 97 e o de 98. Porque são títulos, assim, que eles são interligados, né? Eles estão, um leva ao outro.
Mas você pensar também que teve uma Mercosul, Não. que dizem que foi a virada do século pro Vasco. Eu acho que a Mercosul é uma virada sensacional. E com certeza eu poderia citar também, mas é que você pediu para citar um só. Eu já citei dois. Sim. Então, a Mercosul, o que acontece? Eu acho que o fato da virada foi mais sensacional. Sim. Mas não era um costume para nós tomar 3 gols. O Vasco muito difícil tomar 3 gols. E naquele dia nós tomamos 3 gols. Então a gente teve que fazer. Aí fizemos 4. Mas não era assim o normal. O normal é o Vasco sempre tomar 1 gol, máximo 2. Então eu acho que ali foi lógico que foi uma virada espetacular. Mas assim, naturalmente, se a gente fosse analisar, o Vasco era mais time que o Palmeiras. Olhando nome por nome, o Vasco era mais time. No papel. Então, foi um pouco de desatenção tomar aqueles 3 gols. Então, quando nós voltamos para o segundo tempo, até eu entrei no meio do jogo, não estava jogando naquela partida, a gente viu que mudou, o time voltou mais ligado e entrou um gol, vai entrando, e os caras sentiram. Começaram o Palmeiras a sentir. quando eles viram, já não dava mais. Aí a gente empatou e acabamos fazendo o gol da virada, né? Mas todos os times do Vasco, de 97 a 2000, realmente todos os times eram bons, que tinha mais de um jogador para cada posição. Nós chegamos a ter, 3, 4 laterais, 3, 4 atacantes. Teve um momento que tinha Viola, Donizete, Luizão e Guilherme. Sim. Nós ganhamos o Rio-São Paulo com esses 4 jogadores na frente. Então, quando não jogava um, jogava outro, a mesma coisa, cara. Muita qualidade. É verdade. Era muita qualidade. Então, o nosso time tinha um Wagner, por exemplo, que entrava no meio do jogo. Que jogava de tudo. Jogava de tudo. Botava lateral, jogava. Meio jogava. Jogava qualquer posição, cara. Verdade. E jogava muito, cara. Eu ficava ali só dando... Eu tinha que rir, cara. Sim. Porque ele pegava a bola, os caras queriam tomar a bola dele, não conseguiam. Aí começavam a dar nele, e xingar ele, e queriam, não, vamos matar ele, vamos matar ele. Cara, técnica. não dava pra pegar o cara. Era um jogadorzaço. Mas para encerrar, eu quero te agradecer e te dizer o quanto eu, como vascaíno, desde moleque, lá em São Gonçalo, depois tendo uma história no Vasco, eu sei o que o torcedor vascaíno sente quando te vê, porque é um tipo de jogador que você não esquece nunca. Então, como representante de todos esses vascaínos do nosso canal, que tem se inscrito, tem nos acompanhado, quero te agradecer por tudo que você fez pelo Vasco. Obrigado. Porque você foi um dos grandes que jogou nesse time. Obrigado mesmo. Quero te deixar à vontade para você se despedir e dizer que o nosso canal está sempre aberto para quando você quiser vir, que vai ser sempre um prazer recebê-lo. Não, queria agradecer, Bismarck, né, pelo convite, foi um prazer participar com você. Agradecer por aquela vitória de 89 que vocês fizeram contra o Flamengo, que nos ajudou muito. Para quem não sabe, o Botafogo só entrou para a final contra o próprio Flamengo, porque o Vasco, que já estava fora, ganhamos do Flamengo não, acho que foi 2-1. 2-1. Eu acho que foi o Paulo Roberto fez o gol, né? Foi 2-1. Paulo Roberto fazendo gol já é uma coisa que legal. O Paulo tinha, eu acho que ele tinha falado no gol do Flamengo e depois ele foi lá e fez o gol da vitória. E aí deu o direito do Botafogo de jogar a final contra o Flamengo e o Botafogo ganhou. Ajudou bastante. Muito. Pô, Mago. Ainda nos deu a vantagem. Sim, ainda a vantagem do Botafogo. Que legal. Quero te agradecer imensamente. Obrigado, Mago. Um prazer recebê-lo aqui. Valeu. O Atenção Vascaíno no programa Eu Quero Bis fica aqui. Um grande abraço.